irmãos, bom dia, graças e paz a todos. Hoje vamos ler o capítulo 7 do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, que tem como tema enfermidade que começa na mente. Nossa, esse é um assunto muito oportuno, né, irmão Valque? E conosco está o irmão Valque Macedo da AMAP. Seja bem-vindo. Obrigado, muito bom dia a todos os irmãos, todos que estão empenhados aí neste grupo de oração. Eu agradeço a Deus a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos, e especialmente por discorrermos este assunto aqui que é de grande importância. Enfermidade que começa na mente. Irmãos, eu fiquei surpreso com a releitura. Fazia tempo que eu não li esse capítulo, mas é um capítulo extremamente importante que todos devemos dar uma atenção enorme. E nós vamos ver aqui que a maioria das doenças, a Ellen White ela fala de 90% das doenças estão aqui, na mente. E enfermidades aí que as pessoas mesmo se tornam inválidas por não nutrirem um pensamento positivo, por não trabalharem, por não se cuidarem, por não terem uma boa alimentação. Vi que a irmã falou aí na oração sobre uma alimentação de qualidade para receber o Espírito Santo, né? Cuidado que devemos ter pelo corpo, crianças. Então, muita coisa aqui nós vamos aprender, ou vamos relembrar, e que o Senhor nos ajude, nos abençoe para que possamos colocar em prática o que está escrito neste capítulo que vamos discorrer agora, né? Então, ele diz, olha, a enfermidade que começa na mente, né? Esse capítulo, ele é dividido em várias partes, e aqui diz pouca atenção às causas. Demasiado pouco se atende às causas que servem de base para a mortalidade, para a enfermidade e degenerescência que existe hoje em dia, mesmo nos países mais civilizados e favorecidos. A espécie humana está se deteriorando. Então, é uma palavra forte. Realmente, nós observamos que a espécie humana está se deteriorando. Se esse mundo durasse mais uns 100 anos, eu penso que o homem iria entrar em extinção, porque a cada dia se percebe que o homem vai ficando doente, a mente do homem vai ficando doente. Hoje, quantas doenças estão aparecendo, né? E quanto mais a medicina estuda, mais fica impotente quanto a alguns tratamentos. 9/10 das doenças originam-se na mente. Enfermidades mentais prevalecem por toda parte. 9/10 das doenças das quais os homens sofrem têm aí a sua base. Talvez algum vivo problema doméstico esteja, qual cancro roendo até a alma, enfraquecendo as forças vitais. Remorsos pelos pecados às vezes encobrem a constituição e desequilibram a mente. Há também doutrinas errôneas, como a de um inferno sempre ardente e o eterno tormento dos ímpios, que, dando exagerada e distorcida visão do caráter de Deus, tem produzido os mesmos resultados sobre as mentes sensíveis. Então, observem, irmãos, que o Espírito de Profecia, a irmã White, ela é aconselhada isso há mais de 100 anos. Ela já vinha informando que 9/10 das doenças, ou seja, 90%, está aí a sua base, na mente. Originam-se na mente. Aí fala de remorsos pelos pecados. Às vezes a pessoa cometeu pecado, esses pecados que ele não confessou a Deus, que elas não confessaram a Deus. E desequilibra a mente. As doutrinas erradas. Eu ouvi ainda há pouco alguém falar de alguém que agora escolheu ser maçom. Irmãos, essa pessoa não está com a mente sã, infelizmente. Temos que orar realmente por ela.
é uma decisão muito desequilibrada para alguém. Eu não vi tudo, não sei se essa pessoa já foi do movimento de reforma, mas se ela já foi, é uma descontinuação da sabedoria muito grande. E nós precisamos orar por essa alma para que ela permita a ação de Deus, a ação do Espírito Santo em sua vida. Porque certamente o inimigo tomou posse da mente. E quando o inimigo toma posse da mente, acontece o que aconteceu com Judas, com Demas, com Saul, com um bocado de pessoas que tinham uma mente sã, mas que permitiu que o inimigo afetasse a sua mente. E aqui diz que sobre a mente afetada, ou seja, sobre a mente que afeta afeta o corpo. A relação existente entre a mente e o corpo é muito íntima. Quando um é afetado, o outro também é. Então não tem aquela história de que a pessoa está doente fisicamente, mas está bem espiritualmente. Infelizmente, não é verdade. O estado da mente afeta a saúde do sistema físico. Se a mente se acha despreocupada e feliz, em virtude da consciência de estar agindo corretamente e do senso de satisfação por estar promovendo a felicidade de outros, isso cria uma disposição que agirá sobre todo o organismo, produzindo uma circulação mais livre do sangue e dando tono a todo o corpo. A mente de Deus é um poder salutar, e aqueles que são copiosos em fazer o bem a outros perceberão essa maravilhosa bênção, tanto no coração como na vida. Olha, irmão, isso aqui é importante. Vocês percebem aí que quando o médico ele solicita exame de sangue, é para ver os parâmetros, como está a glicemia, colesterol, eletrólitos, enzimas hepáticas, renais, hormônios, para que ele possa fazer uma avaliação melhor, que ele identifique alguma coisa. No hemograma de sangue, por exemplo, se avalia as informações sobre os tipos de quantidades dos componentes do sangue. Por exemplo, os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, que são responsáveis pela oxigenação dos tecidos. Quando se solicita de glóbulos brancos, que são os leucócitos, que são responsáveis principalmente pela imunidade das plaquetas, principalmente responsáveis pela coagulação também. Então, o sangue é vida. O sangue é vida. Nós precisamos, sim, ter um sangue nutrido, um sangue de qualidade. Às vezes, quando vamos orar para a alimentação, nós oramos para que a alimentação se transforme em bom sangue. Então, se fazemos uma alimentação correta, o sangue ele é produzido corretamente. Mas, se não, fica um sangue impuro, um sangue tóxico. O sangue alimenta todos os tecidos do corpo. O sangue alimenta o cérebro, alimenta tudo. O sangue é vida. O próprio Deus já falou isso desde o início do mundo. Então, irmãos, nós precisamos ter esse cuidado para que a mente aqui é a capital do corpo. A mente é o centro de todas as atenções. Nós precisamos ter cuidado com a mente. Porque se a sua mente não for boa, não estiver boa, o corpo também não será. Eu fico muito triste. Quando eu olho uma pessoa, eu penso que o irmão Elias e outros irmãos aqui, outros irmãos aí que trabalham na parte da saúde, quando olhamos uma pessoa, nós já identificamos se a pessoa está bem ou não. Ontem, eu fui buscar uma amiga de minha mãe no aeroporto, e na hora que eu a vi, eu já vi que ela estava com Alzheimer. Não precisou nem ela falar uma palavra, incrível. Quando ela falou, já tive a conclusão. Então, o cérebro tem que estar sadio, irmãos. Aqui fala de um cérebro bem nutrido. O cérebro é o órgão e instrumento da mente, controla o corpo todo. Para as outras partes do organismo serem sadias, tende o cérebro ser sadio. E para o cérebro ser sadio, o sangue tende a ser puro. Se a mente correta, se mediante corretos hábitos de comer e beber o sangue for conservado puro, o cérebro será nutrido devidamente. Irmãos, eu fico muito preocupado porque constantemente eu olho aqui nas ruas, eu penso que vocês também observam, as pessoas que andam de um lado para outro, andam com um saco na costa, igual peregrino.
peregrinando para um lado e para outro. Tem um cidadão que eu sempre olho, ele dá medo até, ele não sorri, se percebe claramente que o diabo está nele. Ele anda, não sei quantos quilômetros, vai até uma parte, aí ele anda, entra para um caminho lá e sai para o outro, daqui a pouco ele está de novo aqui, o dia todinho, irmãos, o camarada anda o dia todinho. Tem uma outra jovem, até de uma aparência, eu penso assim, que ela fosse bem cuidada, era bem distinta, de boa aparência, anda para lá e para cá, com um bocado de sacola. Tem um outro que anda também com outro saco na costa, ele vai para um lado e vai para outro, ele entra lá na meu estabelecimento, ele pergunta se está tudo bem, tem alguma coisa que você pode me dar aí, um gel, alguma coisa, eu dou para ele vai embora. Tem uma outra que chega lá, essa aí já é uma pessoa que está com a mente desequilibrada, mas ela é assim muito limpa, você percebe ela é muito arrumadinha, tudo bem passadinha, bem arrumada, e ela chega assim, tem uma postura muito elegante, e ela chega, bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde, vocês têm esses produtos? Aí eu falo, temos. Quanto custa isso? Quanto custa aquilo? Ela pergunta mais 10 coisas. Tá bom, daqui a pouco eu volto aqui. Vai embora. Irmãos, eu fico muito pensativo quanto a estas pessoas, né? Outro dia eu vindo da igreja, estava com minha esposa, minhas filhas e minha mãe. E já aqui no bairro, eu fui passando e vi um rapaz sentado, eu olhei nele assim, desesperança, uma pessoa sem esperança. Eu fui lá na frente, fiz a manobra, eu disse para a minha família que eu iria voltar até um rapaz ali, que eles não se preocupassem. E encostei, já era 9h30 da noite, para 10 horas, tínhamos uma programação e já era tarde. E encostei o carro ali próximo àquele rapaz, um rapaz moreno, e dei uma boa noite para ele, perguntei se ele já tinha jantado, e aí entrei em um diálogo com ele, perguntei por que ele estava ali, qual era o motivo de ele estar ali, ele me explicou, perguntei se ele tinha coragem de dar a volta por cima, ele disse que sim, perguntei se ele cria em Deus, ele disse que sim, eu disse para ele de uma pessoa que começou a vender água, que ele só pediu para uma pessoa um fardinho de água, e a pessoa de 12 unidades de água, garrafinhas. E aí expliquei que aquele camarada foi, vendeu as 12 unidades, no mesmo dia já voltou, trocou, e durante aquele dia ele vendeu várias vezes aqueles fardinhos de água. E esse rapaz hoje ele é milionário, fazendo viagens internacionais, fazendo palestras em vários países. Perguntei se ele tinha coragem de começar a vender água, que eu tinha um local ideal, que eu guardava a água, que eu congelava a água, que eu colocava na geladeira lá da minha loja, que eu ia explicar para ele, ia ensinar ele como vender a água. Eu vi que os olhos brilharam, e eu fiquei animado. E eu disse para ele no outro dia, isso era um domingo, eu disse, vai amanhã cedo, que eu já tenho o isopor para você, eu já tenho a água para você, que eu já tenho eu vou te explicar como você vender coisa simples. Nunca eu vi ninguém vendendo água desse jeito. Pô, irmãos, eu fiquei... Aí eu dei R$ 20 para ele, olha, vai ali no lanche ali, compra alguma coisa, compra. E fui embora para casa. E no outro dia eu fiquei ali, irmãos, confiante, orei. Não sei se a minha oração foi fraca. Peço até que vocês orem por ele. Fazem 3 semanas que isso aconteceu. O nome dele é Charles. E eu fiquei aguardando aquele cidadão no outro dia, irmãos. Ele não apareceu. Mas eu orei, Senhor, envia esse rapaz. Senhor, quem sabe, quer tratar a mente dessa pessoa, quer tratar a vida dele. E eu disse assim, se ele aparecer, eu levei a roupa, está lá na loja, irmãos, uma toalha, um sabonete, uma camisa, uma calça, uma sandália. Eu disse assim, se ele for, eu vou procurar, eu vou alugar uma kitnet aqui para ele.
E já vou levar ele, eu vou levar para ele tomar um banho aqui, ele já toma um banho aqui na loja, eu já vou levar ele no cabeleireiro, no meu cabeleireiro que eu tenho lá. E ele vai ficar, eu vou dar o perfume, eu já comprei o desodorante, está lá dentro da sacola, irmão, o cara não apareceu. Eu fiquei muito triste, não porque ele não apareceu exatamente, mas porque eu acho que a minha oração foi muito fraca. E o cidadão não apareceu até hoje. Eu perguntei, eu saí, viajei, perguntei para minha esposa, apareceu o Charles aí, aquele rapaz? Não, eu digo, ô Senhor. Eu me senti ruim, irmãos. Posso dizer com toda segurança, porque eu achei que a minha oração foi muito fraca. E eu estou sempre orando aqui para Deus, Senhor, por quê? Irmãos, às vezes a pessoa não permite a influência do Espírito Santo, isso aqui é verdade, né? Deus vai lá, Deus me usou para que ele fosse tocado, para que ele saísse ali da rua, né? Eu vi que era um camarada que falava bem, que um camarada, eu não tive medo dele algum, só estávamos nós na rua na hora que eu passei, no local que ele estava, numa avenida, e ele não esboçou, ele falou muito bem, e eu fiquei pensativo. Então, irmãos, o cérebro é uma coisa muito tremenda. E o cérebro precisa estar saudável, porque o cérebro é que controla o corpo. Irmãos, há uma vasta influência da imaginação. A doença é muitas vezes produzida e com frequência grandemente gravada pela imaginação. Tem pessoas que eles mesmos se adoecem. Muitos que atravessaram a vida como inválidos poderiam ser sãos, tão somente assim o pensassem. Muitos julgam que a mais leve exposição lhes ocasionará doença e produzem-se os maus efeitos exatamente porque são esperados. Muitos morrem de doença de origem inteiramente imaginária. Pessoas que ficam pensando em estar doentes. Pessoas que pensam naquilo que nem existe. Ele pensa que ele está doente e ele se torna doente. Então, a mente é algo que nós precisamos controlar. O poder elétrico do cérebro vivifica o organismo. Cumpre-se que se dê ênfase à influência do espírito sobre o corpo, como a deste sobre aquele. A energia elétrica do cérebro, suscitada pela atividade mental, vivifica o organismo todo e assim é de inestimável auxílio na resistência à doença. O efeito deprimente e mesmo desnutritivo da ira, descontentamento, egoísmo, impureza e de outro lado, de impureza. E de outro lado, o maravilhoso poder vivificante que se encontra em um bom ânimo, altruísmo, gratidão, também devem ser apresentados. Eita, irmãos, eu ouvi aqui uma irmã falar de que fez um exame aí, provavelmente biorressonância, e aí apareceu muitas coisinhas vermelhas. Isso preocupou muito ela, a mente dela ficou preocupada. Então, irmão, a sua mente deve estar preocupada sim. Agora, em fazer as coisas corretas. Provavelmente o profissional disse para você fazer uma mudança no seu estilo de vida. Nós chamamos de MEV na nutrição, que é mudança no estilo de vida. Você precisa mudar rapidamente. Porque se você não mudar, você não vai melhorar e ficar sã. O que seriam essas mudanças? Essas mudanças seriam na sua alimentação, principalmente. Café da manhã, almoço, o jantar, os lanchinhos, que às vezes a gente faz inapropriados. A quantidade de alimentação, a comida da noite, que às vezes comemos arroz, feijão, macarrão, comidas pesadas, muito óleo, muitas frituras. E tudo isso é prejudicial ao cérebro. Olha a capital da mente aqui, ó, do corpo. E aí, quando aqui fala de uma energia elétrica, eu fiquei até feliz, porque nesse exame de biorressonância quântica, eu sempre falo que o nosso corpo é cheio de terminações elétricas e que esse aparelho ele consegue detectar as células que se movem no corpo e ele detecta essas células que estão desordenadas. Por quê, irmãos? Por exemplo,
Eu falei ainda há pouco das plaquetas, dos glóbulos brancos e dos glóbulos vermelhos. São 3 células importantíssimas em nosso corpo. Que todo profissional de saúde, todo médico, a primeira coisa que ele pede é um exame, um hemograma completo de sangue para poder avaliar o estado da pessoa. E esse aparelhinho, ele consegue detectar muitas informações, ou seja, ele observa como é que estão as células do teu corpo, as células no cérebro, as células no rins, no pâncreas, ele observa como é que estão as tuas vitaminas, os minerais, os aminoácidos. E aí isso me dá uma qualidade, dá um up aqui para que o profissional ele possa fazer uma avaliação com maior segurança. E aí, meus irmãos, outra coisa importante nesse exame é que este exame de biorressonância quântica, ele consegue avaliar de forma prévia doenças que ainda não, que elas estão alojadas, mas que elas não se identificaram. Isso é fantástico, irmãos. Então, os nossos irmãos aqui, os terapeutas, os profissionais da saúde, os fisioterapeutas, os nutricionistas e alguns médicos que utilizam a biorressonância quântica estarão em vantagem, com certeza, diante dos outros, porque é como se ali fosse uma bolinha de cristal que antecipa, você pode antecipar o tratamento para aquela enfermidade que lá na frente vai te ocasionar um desconforto, um prejuízo, e principalmente aqui um prejuízo da mente. Se eu falar aqui errado, os irmãos que são da área, que estão frequentemente fazendo consultas, podem me corrigir. Eu tenho estado muito preocupado porque a maior parte das pessoas que temos feito o exame, temos avaliado, estão com indicador de memória muito baixo, indicador de ansiedade e depressão lá nas alturas, todos quase precisando de coenzima Q10, de um magnésio L-treonato, de uma geleia real, para que a mente possa dar uma refrescada. As pessoas esquecendo tudo, porque são muitas informações. E aí uma alimentação péssima, uma alimentação desequilibrada. Irmãos, eu estou falando aqui de vegetarianos, não estou falando aqui de pessoal do mundo, não. Porque nós pensamos que porque não comemos carne, já é suficiente. Isso é apenas um passo. É apenas um passo que nós damos em abandonar um alimento que nunca deveria ser colocado na mente, ou seja, no corpo, no estômago. Então, carne não é alimentação própria para o homem. Pronto, ponto final, né? Nós estamos falando aqui de reformistas, de adventistas que se alimentam, fazem uma alimentação vegetariana, que come só arroz e feijão, que acha que já está suficiente, o ovo, que não come frutas, que não come verduras e que por isso estão aí esquecendo, estão com artrose, artrite, estão com fibromialgia, esquecendo tudo e todos. Então, irmãos, nós devemos ter muito cuidado. Aqui fala também de doentes por falta de força de vontade. Nas viagens tenho deparado com muitos, disse Ellen White, que eram realmente sofredores imaginários. Faltava-lhes força de vontade para subir acima da doença do corpo e da mente e combatê-la. E por isso foram detidos na escravidão do sofrimento. E eu frequentemente volto de junto do leito desses inválidos voluntários, dizendo de mim para mim, morrendo aos poucos, morrendo por indolência, enfermidade que ninguém pode curar a não ser a própria pessoa. Então, irmãos, tem doenças que somente você pode curar. Aqui fala que a importância da mente sã e do corpo são. As faculdades mentais e morais dependem da saúde física. Às crianças deve ser ensinado que devem ser sacrificados todos os prazeres e com descendência que interfiram com a saúde. Se as crianças forem ensinadas a renúncia e o domínio próprio, elas se sentirão muito mais felizes do que permitindo-lhes a condescendência com desejos de prazeres e de vestuário extravagante. Olha, irmãos, aqui coloca as crianças. Porque às vezes não são ensinadas a sacrificarem alguns prazeres. As crianças acabarem de comer, querem um sorvete. Vai lá o papai e a mamãe compram um sorvetinho para ela. Compra um geladinho. Compra um marujinho,
um negocinho quadrado, assim, tipo um iogurte de congelado. E as pessoas, e eles vão comendo, e aí eles vão gostando, depois não querem largar. Aí toda vez que vai no shopping, come um sorvetinho, acabou de se alimentar, mas vai comer de novo. Mistura tudo, doce com salgado. São tortas doces. São produtos que têm muito condimentos, ou seja, coisas doces aí, chantilly e outras coisas que prejudicam a saúde. A boa saúde, a mente sã e o coração puro não são considerados de primeira importância no lar. Perceberam, irmãos? Nós não estamos dando importância real, a primeira atenção à saúde. Por isso o texto bíblico, João fala da importância da gente ter uma saúde física, mas de ter também uma saúde espiritual, que essa é a mais importante. Muitos pais não educam os filhos para serem úteis e cumpridores do dever. São favorecidos e mimados, até que para eles a abnegação se torna quase uma importância. Não se lhes ensina que para ter sucesso na vida, o aperfeiçoamento da mente sã em corpo são é da maior importância. É por isso que muitos jovens hoje, você vê, são dementes. Porque muitos culpados aqui nesse caso são os pais, que não conseguem colocar um ponto final ali, um ponto de decisão para a criança, para o jovem, para o adolescente. Irmãos, nós temos que dar responsabilidade para nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. Eu disse essa semana para alguns colegas que se eu morresse hoje, minhas filhas têm 15 anos, vão fazer 16 anos dia 1º de janeiro. Elas dão conta de viverem sozinhas. Elas tocam a vida sozinhas, hoje, se eu morresse, se minha esposa morresse. Porque eu já coloquei responsabilidade, eu e minha esposa colocamos responsabilidade já nelas. Elas têm que fazer alguma coisa para que elas vivam, para que elas desenvolvam, para que elas toquem a vida e sejam felizes. Então, nós, pais, precisamos dar responsabilidades. Precisamos criar algum mecanismo de trabalho para nossos filhos. Não podem ficar só em celular o tempo todinho, videogame o tempo todinho, irmãos. Isso é um pecado muito grande. Então, aqui diz que das crianças, ou seja, na sala de aula, é outro problema que acontece. Está seguramente posto o fundamento para doenças de várias espécies. Mais especialmente, porém, o mais delicado de todos os órgãos, o cérebro. Ele tem ficado, muitas vezes, permanentemente prejudicado por demasiado exercício. E a vida de muitos tem sido, assim, sacrificada por mães ambiciosas. Das crianças que, ao que parece, tiveram suficiente força e constituição para sobreviver a esse tratamento, muitas há que levam através da existência dos seus efeitos. A energia nervosa cerebral fica tão fraca que depois que chega à maturidade, é-lhes impossível resistir a muito esforço mental. A força de alguns dos delicados órgãos do cérebro parece achar-se exausta, e não somente a saúde física e mental das crianças tem sido posta em risco por mandá-las demasiado cedo à escola, mas elas têm perdido no sentido moral. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 436. Mas o que acontece? Hoje, nas escolas, 2 pontos eu quero frisar pelo menos aqui. É que as crianças vão muito cedo para a escola. E aí, na escola, às vezes é cobrado muito dos alunos. Hoje tem a questão de estudar pela manhã e à tarde. Aquele estudo integral, que aparentemente é muito benéfico. Irmãos, eu não tive coragem de minhas filhas entrarem esse ano nesse estudo. E eu fiquei pensativo, chamei minha esposa, olha, eu não quero que as meninas estudem integralmente. Por vários motivos. A idade, estão agora mocinhas, a influência, tanto dos colegas, como às vezes dos professores, das atividades da escola. E eu disse, eu não quero. Minha esposa disse, não, também não quero, desse jeito eu não quero. Eu expliquei, lemos aqui um pouco os textos do Espírito e Profecia. E aí eu já fiquei feliz porque a minha esposa concordou comigo.
Maravilha. Agora bora conversar com elas. Elas disseram, não, pai, eu não quero, não. Nós queremos só um turno mesmo. Eu disse, ô Senhor, graças a Deus, obrigado. Preferi pagar uma instituição do que colocar elas integralmente. Por quê, irmãos? Eu tenho observado vários pais reclamando. Os filhos estão perdendo a habilidade mental nas coisas de Deus. Alguns filhos, até na igreja, conversando com jovens, assim, jovens inteligentes, eles estão sendo influenciados com o cabelo, agora um cabelão, assim, desse tamanho, ou então um cabelo meio punk. E também um chegou outro dia e disse, irmão, às vezes eu não bate-papo com eles, algum chegou e disse para mim assim, irmão, tem hora que eu fico a pensar, será se Deus existe mesmo? Irmão, eu fiquei muito preocupado com aquilo. Onde que ele está tendo essa influência? Lá na escola, irmão, você pode ter certeza disso. E eu converso com as meninas, eu chego, olha, minhas filhas, é assim, vocês estão vendo alguma irmã aí com cabelo pintado? Eu não quero que vocês façam isso. Vocês estão vendo a esposa de vocês, a mãe de vocês com cabelo pintado? Então siga aí esse padrão a mãe de vocês. Está vendo a mãe de vocês aí com o vestuário desordenado? Siga aí a mãe de vocês. Olha, eu não aceito isso. Se vocês forem fazer esse tipo de coisa, me falem logo. Porque eu nunca mais faço uma pregação na igreja. Eu nunca mais. Eu vou ficar em casa. Coloquei logo um peso sobre elas. Eu vou ficar em casa. Se vocês forem se maquiar, pintar unha, pintar cabelo, vocês me falem. Que eu vou me calar o resto da minha vida. Irmãos, a força de alguns dos delicados órgãos do cérebro parece achar-se exausta. E tão somente a saúde física e mental das crianças tem sido posta em risco por mandá-las demasiado cedo à escola. Nós precisamos ter esse cuidado, irmãos. Doença, às vezes, causada pela egolatria. O que é egolatria? O ego. Muitos são enfermos física, mental e moralmente porque têm a atenção volvida quase exclusivamente para si mesmos. Poderiam ser salvos da inatividade pela sadia vitalidade de mentes mais jovens e variadas e pela inquieta energia de crianças. Muito poucos reconhecem os benefícios do cuidado, da responsabilidade e experiência que as crianças trazem à família. Olha que texto especial, irmãos. Uma casa sem crianças é um lugar desolado. Olha, irmãos, outro dia eu falei com uma pessoa, um casal, mas eu falei com a mãe, com a mulher, e ela disse que não queria. Eu digo, minha irmã do céu, uma criança, eu falei o texto, o Espírito Santo fala que uma criança no lar traz alegria. O coração dos habitantes está em perigo de tornar-se egoísta. Eu disse para ela, não, irmãos, uma criança é bênção. Ah, mas a gente muda, a gente fica forte, fica gorda, fica isso. Não, tu não tem que preocupar com isso. Então, no começo do teu casamento, aproveite seu esposo, sua esposa aproveite sua esposa. Depois tem que ter uma criança. E é verdade, o homem fica buchudinho. Alguns, né? Alguns não. Outros, geralmente as mulheres ficam mais fortes porque tem crianças. E aí, quando uma mulher está grávida, vocês observam o tamanho do bucho, da barriga. E às vezes ela não consegue voltar ao normal. Dificilmente. Tem que fazer muito exercício, muito tratamento, nem todas conseguem. Mas você não é obrigado a ficar feio. Você não pode. Por isso, porque vai ficar mais fortinho, não vai ter uma criança. Isso é questão de tratamento, de ajuste, da alimentação, de atividades físicas. Você consegue voltar ao normal, sim. Há em seu ambiente coisas que não são aprazíveis, e seu semblante traz continuamente o sobressenho carregado que, mais claramente do que o fariam palavras, expressam descontentamento. Estamos finalizando, irmãos. Essas emoções deprimentes fazem-lhes grande mal à saúde, pois, estorvando o processo da digestão, interferem com a nutrição. Ao passo que o desgosto e a ansiedade não podem remediar um só mal que seja, podem eles causar grande dano. Mas a disposição jovial e a esperança, enquanto ilumina o caminho dos outros, são vida para os que se acham
para os que as acham e saúde para o seu corpo. Provérbios 4, 22. Ao tratar doentes, estudar a mente. No tratamento do enfermo, não se deveria esquecer o efeito da influência mental. Devidamente usada, essa influência proporciona um dos mais eficazes meios de combater a doença. Então, aqui, irmãos, vale a pena alguns de nossos irmãos estudar sobre a psicologia. É claro, com muito cuidado, irmãos. Não é qualquer um que deve estudar psicologia. Tem que estar preparado fisicamente, psicologicamente. Porque existem muitos estudos fora do nosso padrão na psicologia. Mas, se você te colocar Deus em primeiro lugar, você vai dar a sua parcela de contribuição, você vai ser um bom profissional, você vai estar à frente. Se você for um nutricionista, um psicólogo, então, for um reformista, uma pessoa que estuda a palavra de Deus, coloca a palavra de Deus em primeiro, então você vai ser um bom profissional, porque você já tem muitas coisas na frente dos outros. Cristo, irmãos, cura. Isso aqui nós temos que colocar em nossa mente profissional. Cristo é quem cura, não é o nutricionista, não é o terapeuta, não é o psicólogo. Não, irmãos, é Cristo quem cura. Há uma enfermidade da alma que nenhum bálsamo pode alcançar, nenhum remédio pode curar. Orai por esses e trazei-os a Jesus Cristo. Beneficência Social 71, nós lemos outro dia nas leituras deste livro. Irmãos, tem doenças que é só oração, minhas irmãs. É por isso que eu fico feliz aqui, meus irmãos, por estarmos aqui neste grupo de oração. Não desanimem. Persistam na oração. Muitas doenças só vai na oração. Não adianta passar remédio, o remédio vai dar uma aliviada, vai dar uma paliada, mas não vai curar, porque tem que ser aqui, ó. A mente, só Cristo, só Deus. E aí, meus irmãos, a atmosfera provê saúde e vigor. Acima de tudo, devem os pais cercar os filhos de uma atmosfera de alegria, cortesia e amor. O lar em que habita o amor e onde encontra expressão nos olhares, nas palavras e atos, é um lugar em que os anjos se deleitam em demorar-se. Pais, que a luz do amor, da jovialidade, de um feliz contentamento entre em vosso próprio coração. Sua doce influência invada o lar. Manifestar espírito bondoso e paciente, animai vossos filhos, cultivando todas as graças que iluminarão a vida doméstica. Ah, meus irmãos, isso aqui é coisa preciosa. Os pais devem estar aqui sempre envoltos dos filhos. Abrace os seus filhos, beije seus filhos, beije sua esposa, diga que os ama. Quando um filho vê a mãe dizendo para o pai que ama o seu esposo, isso traz uma alegria fantástica. Quando o pai beija a sua esposa, abraça a sua esposa e o filho está próximo, ele se sente bem, ele se sente seguro, irmãos. Isso aqui eu vejo aqui em casa, quando dou um abraço à minha esposa, quando eu digo palavras bondosas, palavras de alegria ali, palavras maravilhosas, eu vejo que elas estão ali olhando, estão de olho, sorrindo. Quando elas veem que o ambiente ali está legal, elas se afastam ali para a gente ficar só. Eu acho interessante. Então, a atmosfera do lar vai contribuir para uma saúde melhor dos filhos, tá? Outra coisa, achei muito interessante, outro dia, conversando com uma pessoa mais experiente, ela viu que minhas filhas, ao concluir o pôr do sol, vieram tomar a bênção para mim, mesmo na igreja. Me abraçaram, me beijaram. Coisas que hoje nem todos os filhos querem fazer porque têm vergonha. E elas fazem porque elas veem eu, já um camarada de 43 anos, onde eu chego, se minha mãe tiver, ela vou tomar a bênção, vou abraçar ela, dou um beijo, peço a bênção de Deus dela para mim. Então elas fazem também, porque elas olham fazendo, elas olham a mãe dela abraçando o pai, pedindo bênção para o pai, então tecnicamente elas vão fazer. E, irmãos, isso é muito importante, essa atmosfera. Eu percebi que muitos jovens na igreja que não faziam, agora fazem. Porque elas vinham. Mas o que eu quero dizer foi que um irmão me falou e disse assim, irmão, deixa eu te contar uma coisa. Você tem tuas meninas aí, daqui a pouco já vão namorar, daqui a pouco já vão casar, mas tu precisas conduzir desta maneira. Se elas não sentirem a necessidade de um abraço de fora, de um beijo de fora, então elas vão
vão ficar assim, precisando do teu abraço, do teu beijo, até elas casarem. Continue assim. Irmão, foi uma lição grande que esse irmão me passou. Se minhas filhas não precisarem agora de beijo e abraço, porque eu estou suprindo essa necessidade paterna, elas não vão precisar de fora agora. Então, pais, abracem seus filhos, beijem seus filhos, cuidem dos seus filhos, mas beijem também suas esposas, abracem seus esposos, aliás, seu esposo, né? A atmosfera assim criada será para as crianças o ar e a luz do sol. Porque o ar e a luz do sol são para o mundo vegetal, promovendo saúde e vigor do espírito e do corpo. Conselho aos pais, professores e estudantes, página 115. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a termos cuidado com essa massa encefálica aqui, ó. Isso aqui, depois que é prejudicado, irmãos, não fica mais a mesma coisa. E aí nós precisamos só Deus. Deus pode curar, Deus pode restabelecer. Então, quando o seu médico responsável, quando o seu terapeuta, o nutricionista, se são médicos responsáveis, terapeutas responsáveis, nutricionistas responsáveis, ele está te orientando para você fazer uma mudança no seu estilo de vida, uma mudança nutricionalmente, faça. E ore para que Deus te dê poder, te dê força, para que você tenha poder para mudar seu estilo de vida. Use os produtos que Ele está te indicando, produtos naturais, produtos que Deus deixou, produtos da natureza. Oh, irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê saúde. É o meu desejo e minha oração nesta ocasião. Amém. Amém. Amém.